E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O que aconteceu com o filho pródigo? Depois de passar por essa fase que ele entra numa ausência de sentido muito profunda, nos três níveis de ausência de sentido: vazio, abandono e isolamento existencial, ele cai em si, ou seja, ele toma consciência do que está fazendo com ele. E é interessante que Jesus usa o verbo no gerúndio, e caindo em si. Todas as vezes que nós tivermos um verbo no gerúndio, numa parábola, nós estamos diante de um processo que pressupõe continuidade. O ato de cair em si seria ir tomando consciência de si. Tomar consciência é um processo contínuo, que deve acontecer de forma contínua. Por isso, Jesus coloca caindo em si. É um processo diário. Todos os dias, nós somos convidados a tomar consciência de si. Na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, fala sobre esse tomando consciência de si, que é o processo do autoconhecimento. Então, Santo Agostinho, ele coloca o método de autoconhecimento que ele usava quando estava encarnado. Então, o filho pródigo, quando ele entra nessa ausência de sentido, que é extremamente dolorosa, sofrida para o espírito, porque só é possível alegria de viver, felicidade na casa do Pai. Isso a parábola vai mostrar muito claramente. Então ele entra nessa ausência de sentido enorme, sofre as consequências da ausência de sentido, chega num nível de isolamento existencial, se isola da própria essência divina que ele é, devido à própria ausência de sentido, sente um mal enorme dessa ausência de sentido e toma consciência do que estava acontecendo. Ele toma consciência, e Jesus diz, né? Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Temos aqui símbolos importantes. Os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Quem são os trabalhadores de meu pai? Vamos voltar lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou os espíritos simples e ignorantes e cada um deles deu uma missão de conhecer a verdade para aproximá-los de si. Nesse conhecimento, eles adquirem a pura e eterna felicidade. Uns aceitam submissos e outros murmuram. Então, quem é que aceita submisso? São os trabalhadores do Pai. Porque o que é essa submissão? É o trabalho que todos nós temos para exercitar as virtudes do espírito imortal que somos.
para cumprir as leis, todas as leis, não apenas a lei da liberdade. Todas as leis, a começar pela lei maior, amor, justiça e caridade. Então, ele toma consciência de que, ao os trabalhadores do Pai, ou seja, de todos aqueles que estavam na casa do Pai, trabalhando, viviam na abundância. Abundância de quê? De sentido existencial. Então, viviam na abundância de sentido existencial. E que ele estava perecendo de fome, fome de sentido. Uma ausência completa de sentido, e os trabalhadores do Pai viviam na abundância de sentido. Só é possível produzir sentido na vida na casa do Pai. Longe não é possível. Então ele toma consciência dessa realidade. Por que que ele toma consciência dessa realidade? Porque o espírito imortal traz na própria consciência a herança. Se nós não tivéssemos na nossa consciência as leis, essa tomada de consciência não aconteceria. Então, cedo ou tarde, por mais que o espírito vá para a Terra longínqua, se afaste das leis da consciência, como as leis estão na consciência, esse afastamento vai ser temporário. Pode o espírito afastar-se durante milhares, milhões de anos. Mas cedo ou tarde ele vai cair em si para se lembrar da abundância da casa. É o que os benfeitores falam na questão 115. Ele vai permanecer afastado da felicidade. E numa outra questão, se não me engano, a 120, os benfeitores falam das eternidades que serão maiores para aqueles que se afastarem. Então, ele pode ficar indefinidamente afastado, mas nunca infinitamente afastado. O afastamento é temporário. Claro que é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é a eternidade. O espírito pode ficar temporariamente afastado, séculos, milênios, mas cedo ou tarde ele vai cair em si. Ou seja, vai tomar consciência. Tomando consciência de si, ele lembra da abundância da casa do Pai. Então ele diz, né? Quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Os trabalhadores, aqueles que estão no processo de conhecimento da verdade, estão verdadeiramente se conectando com as leis por meio da prática de virtudes, sente abundância de sentido, sentido profundo da vida, sentido de nós realmente vivenciarmos plenamente o sentido da vida. E aí é só esse sentido que aplaca definitivamente a fome. Então ele estava perecendo de fome, só que havia um lugar onde havia abundância, lá na casa do Pai. E aí o que ele faz? No próximo versículo, ele começa a refletir. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a refletir para discernir
a melhor atitude a ser tomada. Levantar-me-ei e irei ter com ele. O que ele está fazendo agora? Ele está acionando a lei de liberdade de forma virtuosa. Até o momento que ele cai em si, ele aciona a lei de liberdade de forma irrefletida, com profundo indiscernimento. Agora, ele aciona a lei de liberdade, conecta a lei de liberdade à lei de amor e age de forma refletida. Ele reflete e para discernir a melhor atitude. Se eu estou sofrendo as consequências de um ato, eu só posso me libertar se eu reconhecer que eu mesmo produzi aquele sofrimento. É o que ele faz. Pai, levantar-me e ter com meu Pai. Tempo de verbo é esse? Futuro do presente. Levantar-me e irei ter com meu Pai. Futuro do presente. Não é o primeiro, ele idealiza o que fazer por meio da reflexão, depois que vai fazer. Depois ele vai realizar aquilo que ele idealizou. Primeiro, idealização, ação para criar um ideal de vida. O ideal não basta por si mesmo. É necessária uma decisão consciencial e partir para a realização. Ação para tornar real aquele ideal. Então, o que acontece com o filho pródigo? Ele reconhece que ele cometeu um grande erro. Pequei contra o céu e perante ti. O pecado significa, no original hebraico, errar o alvo. Não tem essa conotação medieval de pecados mortais, que a pessoa vai ficar no inferno porque pecou. Não, ele errou. Ele cometeu um grande erro, um erro existencial, indo para a terra longínqua. O que é necessário agora? Corrigir o erro. Primeiro, se arrepender, expiar e reparar o erro. Arrependimento, expiação e reparação. Que nós vemos lá no Céu e Inferno. O texto do livro Céu e Inferno. Expiar significa extrair a pureza. Colocar para fora, pia, pureza, ação para extrair a pureza. A pureza é o quê? O exercício de virtudes que ele não quis exercitar no primeiro momento, ele começa a exercitar aqui agora. Então, ele começa a exercitar a reflexão, discernimento, auto-amor, humildade, mansidão, responsabilidade, sentimento de aprendiz, porque ele não fica se culpando, ele assume a responsabilidade pelo erro, não se culpa. Autocompaixão, porque ele errou e ele não fica lamentando o erro, muito pelo contrário, ele assume as consequências do erro. Quando ele diz, Pai, pequei contra o céu e perante ti,
pecar contra o céu é o erro que ele cometeu quando fez a escolha egóica em vez da escolha consciencial. Ele pecou perante a própria consciência. Se na consciência existem as leis, e até o momento que ele foi tutelado, ele cumpriu essas leis, só no momento que ele deixou de ser tutelado, que ele fez a escolha egóica de ir para a terra longínqua, ele pecou perante o céu, ou seja, a própria consciência. E perante ti, perante o Pai, né? O Pai, Deus que criou as leis e nos deu essa herança para ser bem usada, não para ser mal usada. Então ele reconhece o erro, ele se responsabiliza pelo erro e começa a expiar, extrair a pureza para reparar. A reparação do erro completo vai acontecer na casa do Pai. Mas ele começa a solucionar o problema. Ele começa a se preencher de sentido existencial quando ele já inicia a reflexão para discernir o melhor atitude a tomar. Então, ele pensa isso, só que não deve ficar só no nível do pensamento. Então, ele continua pensando aqui. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então ele se sente indigno de ser chamado filho, de ter o título de filho. Ele se sente indigno de ser chamado filho, e ele pede para o pai colocá-lo como trabalhador. Vejamos que ele não fala que ele não é filho. Ele não se sente digno de ser chamado, de ter o título. Porque para que ele tivesse o valor para ter o título, é necessário que ele esteja junto com o pai. E ele estava na terra longínqua. Então, ele não se sente merecedor do título. Ele sabe que é filho, tanto é que ele fala, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Porque é no trabalho para cumprir as leis, desenvolvendo as virtudes, que ele vai se dignificar. Que é o processo da dignificação que ele, de alguma maneira, se afastou. Então, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aqui nós temos o sentimento de indignidade, porque todas as vezes que nós vamos para a terra longínqua para usufruir de prazeres puramente egóicos, nós criamos para nós mesmos o sentimento de indignidade. E toda pessoa que sente indignidade tem um compromisso consciencial de se dignificar. E a dignificação é feita pelo trabalho. Por isso que ele fala, faze-me como um dos teus trabalhadores. No próximo versículo, Jesus diz, e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, o que acontece a partir desse versículo aqui? Ele que estava
apenas pensando, agora está agindo. Por que Jesus não colocou? E levantou-se e foi para seu Pai. Levantou-se é tempo passado, né? E levantando-se é gerúndio. O gerúndio pressupõe continuidade. Continuidade. A forma que o caindo em si é tomando consciência de si, e essa tomada de consciência diária, o ato de se levantar é diário também. Para aqueles de nós que caímos na tentação de ir para a terra longínqua, nós temos um compromisso com a nossa consciência de levantar todos os dias. E levantando-se, foi para o seu Pai. Voltando à questão 115 do Livro dos Espíritos. E que se levantando-se foi para o seu Pai, o processo de conhecer a verdade para se aproximar de Deus. Cada um recebeu uma missão de conhecer a verdade para aproximá-los de si. Cada um Deus deu uma missão. Então, essa missão que todos nós temos de se levantar diariamente e ir ao encontro do Pai. Processo de conhecer a verdade para que a verdade nos liberte da ignorância. Que acontece em 3 níveis. Superação da ignorância, do não saber, do não sentir e do não vivenciar a verdade. Esses 3 níveis de ignorância que nós temos o dever de superar. Então, ele levantando-se simboliza esse ato de se levantar todos os dias. Libertação por meio do conhecimento da verdade, conhecimento das leis, para que as leis, as virtudes, nos libertem da ignorância de não praticar essas leis. Isso vai produzir sentido existencial muito profundo. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Que símbolo nós temos aqui? Vejamos que ele foi para uma terra longínqua. Ir para a terra longínqua simboliza se afastar de Deus e das leis que estão na nossa consciência. As leis estão na nossa consciência e Deus, que criou as leis, que nós somos convidados a cumprir. E quando nós nos recusamos a cumprir as leis, o que acontece? Um processo de ausência de sentido. Então, ele volta para casa, ele estava longe, ele estava afastado de Deus. Mas Deus se afasta de nós. Então, Jesus simboliza aqui que Deus nunca se afasta de nós. Deus está sempre nos vendo. Por isso ele diz, né? E quando estava longe, viu o seu Pai. O Pai nunca deixa de nos ver, mesmo quando nós estamos na terra longínqua. E ele nos vê por meio de que lei? A lei de misericórdia. Lei da compaixão ou de misericórdia. Veja que Jesus fala que o Pai o abraçou com íntima compaixão. 'compaixão'.
viu seu pai, se moveu de íntima compaixão. Então, essa íntima compaixão do pai simboliza a lei de misericórdia. Então, a misericórdia de Deus existe para bons e maus, para justos e injustos. Filho pródigo, quando vai para a terra longínqua, ele age de forma injusta, de forma má, com ele mesmo. Mas a misericórdia de Deus nunca deixa de alcançar o filho, mesmo que ele esteja longe. Então, ele alcança para quê? Para que o filho volte para casa, para que ele fique na casa para sempre. Então, o que ocorre? O pai o abraça, só que o pai o abraça de uma forma bem estranha, né? Como que normalmente você abraça a pessoa no nível do tórax. É esse movimento aqui, no nível do tórax. Mas Jesus, ele diz que o pai se moveu de íntima compaixão e correndo, uma atitude que pressupõe continuidade, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Se abraçar alguém no pescoço é meio esquisito, não é? Ao pé da letra na parábola ficaria esquisito, mas o que nós temos aqui no pescoço? Nós temos um chakra chamado chakra do conhecimento. O chakra do conhecimento, ele é responsável, tem uma virtude que equilibra o chakra do conhecimento. A verdade. Então, ele é chamado de chakra do conhecimento ou chakra da verdade. Por isso que o pai o abraça com íntima compaixão aqui no pescoço. Qual que é o grande objetivo do Espírito? A nossa missão? Conhecer a verdade. Nesse conhecimento, nós nos aproximamos de Deus. Então, conhecer a verdade. Por isso, o abraço está ligado à lei da verdade, à virtude da verdade. E o que é a verdade? A verdade é que Deus ampara todos os seus filhos com íntima compaixão. Para quê? Para que o filho fique na terra longínqua ou que ele volte para casa são e salvo. Para que ele volte para casa são e salvo. Está fazendo sentido? Ponte entre a parábola e o livro dos Espíritos? Está tudo. Jesus falou tudo. E o que nós temos da parábola são os símbolos. Aquilo que no livro dos Espíritos é colocado de forma explícita. Na parábola é simbólico. Então, essa é a verdade. Vamos ver os esquemas. Agora a gente tem condições de entender melhor os esquemas aqui do texto. Nós temos aqui, vamos ver, voltar aqui nós temos esses esquemas com círculos. Vamos começar a vê-lo pela lei de liberdade. A liberdade está ligada ao verbo querer. Então, o que o filho mais novo queria quando ele
fica sabendo que na terra longínqua havia muitas fontes de prazer. Ele queria ser feliz com esse prazer. Ele não sabia, pela ignorância dele, que esse prazer produz dor, dor e sofrimento. Então, por isso que é o filho mais novo, que vai é o mais ignorante, menos experiente de vida. Então, ao ir para a terra longínqua, ele quer obter esse prazer sem a responsabilidade, sem trabalho. Ele quer simplesmente usufruir desse prazer. Aí o que acontece? Lei de liberdade, ele age de forma livre, mas sem reflexão e sem discernimento. O que acontece? Ele perde tudo e começa a padecer de necessidades. Ele é livre para fazer escolhas, quaisquer que sejam, inclusive as escolhas egóicas, mas ele é responsável pelas escolhas, lei de responsabilidade. E todas as escolhas geram efeitos, lei de causa e efeito. Nós temos aqui as três leis, uma em seguida da outra, lei de liberdade, lei de responsabilidade e lei de causa e efeito. Então, ele usa a lei de liberdade desconectada das demais leis. Só que não tem como desconectar a liberdade com a responsabilidade e causa e efeito. Elas estão intimamente ligadas. Livre, responsável e causa e efeito. Causa e efeito da liberdade de escolha. Vejamos aqui em cima do esquema, nós temos a lei de amor, a lei de compaixão, a lei de justiça. Também podemos lei de justiça, amor e caridade, como uma única lei, ou os benfeitores também falam das leis da, da lei de justiça, de amor e caridade em conjunto ou separadamente. Aqui, do lado da lei de amor, nós temos a lei de compaixão, que é ou lei de misericórdia, que é a mesma coisa. Então, o pai o abraça com íntima compaixão. Para quê? Para que ele supere a injustiça e o mal que ele estava vivenciando. Não é para vê-lo como um coitado do meu filho, estava lá, perdeu tudo. Ele volta todo maltrapilho, mal cheiroso. Quando nós observamos a parábola ao pé da letra, né? Imagina, ele estava apacentando porcos, todo com roupa toda rasgada, fedorento, e o pai o abraça com íntima compaixão aqui no nível do pescoço. Então, o que acontece nessa situação? Ele necessita da compaixão do pai. Mas para que ele receba a compaixão do pai, uma outra lei é necessária. Nós temos aqui, ao lado da lei de liberdade, a lei de permissão. A lei de permissão vai pedir de nós exercício de algumas virtudes fundamentais. Primeiro, as três virtudes ligadas à lei de liberdade. Sentimento de liberdade, a reflexão e o discernimento.
para que eu permita que a lei de compaixão me abrace e me beije, eu sou convidado a exercitar 3 virtudes: sentimento de aprendiz, humildade e mansidão. Com essas 3 virtudes, eu acesso a lei de permissão. Vejamos que o filho pródigo, quando ele cai em si, caindo em si, ele reconhece o erro. Os trabalhadores do pai viviam em abundância, ele estava perecendo de fome. Ele reconhece o erro, aí ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Esse é um exercício de humildade, de mansidão e de sentimento de aprendiz. Ele aprendeu a lição, ele errou, e agora ele precisa reparar o erro. Como que ele vai reparar o erro? Só é possível reparar o erro aceitando o abraço e o beijo do Pai. A lei de misericórdia, a lei de compaixão. O abraço e o beijo com íntima compaixão. Acolhendo, entra para cá, vamos para casa, meu filho. Porque é só na casa do Pai que vai ser possível a reparação. Então, vejamos que Jesus não coloca na parábola, em momento algum, o filho mais novo se culpando. Porque a culpa vem da exigência de perfeição, do orgulho e da rebeldia. A pessoa, quando ela se culpa, ou quando ela se desculpa, ela não acessa a lei de permissão. Ela não se permite o abraço e o beijo da lei de compaixão. Na culpa, a pessoa se julga. Culpa é formada de 3 sentimentos: auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Ela se julga, se condena e se pune com o sofrimento. Já que eu fiz tanta bobagem, agora eu tenho que sofrer. Agora a vida me convida a reparar. A verdade é que nós podemos errar, mas nós temos o dever de reparar o erro. Essa é que é a verdade. Por isso, o abraço aqui no nível do pescoço. A verdade é essa. Se a pessoa não aceita a verdade, ela fica se culpando ou se desculpando, que também está ligado ao orgulho, à rebeldia e uma projeção da culpa nos outros. Ele poderia ter ficado lá dizendo: mas por que meu pai me deixou ir para a terra longínqua? Ele não devia ter me deixado, devia ter me obrigado a ficar em casa. Ele devia isso, ele devia aquilo, projetando no outro a culpa que é dele. Que ele, para fugir da culpa que é dele, ele projeta no outro. E, na verdade, nem a culpa, nem a desculpa deve ser nossa. A responsabilidade, sim, é o que ele faz. Então, ele assume a responsabilidade pelo erro e também pela reparação do erro. Por isso que ele acessa a lei de permissão. Ele se sente o aprendiz, ele aprendeu a lição, exercita a humildade e a mansidão para acolher a compaixão do Pai. Então, ele exercita também, vamos voltar no esquema, ele exercita também o auto-amor, porque esse é um exercício profundo de auto-amor. Ele exercita a autocompaixão, porque é um exercício profundo de autocompaixão, aceitando a compaixão do Pai. Então, compaixão que vem do Pai e a autocompaixão que vem dele. Então, ele aciona a lei de compaixão, a lei de amor. É um exercício profundo de justiça com ele mesmo, lei de justiça. Então, ele aciona a lei de justiça. Aqui ficou faltando a lei de caridade junto com a lei de compaixão.
É também um exercício profundo de caridade com ele mesmo, para que ele possa agir com caridade com os outros. E ele faz isso por meio de uma outra virtude, que é a virtude da decisão consciencial. É a decisão consciencial que aciona a lei de evolução, também chamada de lei do progresso. Então, a lei de... Ele exercita a virtude da decisão consciencial: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E levantando-se foi para o seu Pai. Então, decisão consciencial. Primeiro ele mentaliza, ele idealiza, depois ele realiza, a partir da decisão consciencial. E aí ele aciona uma outra virtude, que é a operosidade, que o conecta com a lei do trabalho. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, ele aciona a lei do trabalho por meio da operosidade. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sou seu filho, mas não sou digno. Eu quero agora me dignificar. Aciona outra virtude, que é o esforço. Ele vai fazer esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados de mudança. Para quê? Para reparar o erro. Então, se antes ele agiu com desamor, agora ele vai agir com amor. Se antes ele agiu com injustiça, agora ele vai agir com justiça. Ele vai reparar o erro. Então, e ao mesmo tempo ele pratica o dever consciencial, outra virtude ligada à lei do dever. Eu quero mudar a minha vida, quero me tornar um filho realmente digno, quero. Como eu quero, eu posso. Acessa a lei de permissão. Eu posso o quê? Praticar o meu dever de consciência, que é o trabalho pela minha dignificação. Por quê? Porque a verdade é assim. Aqui poderíamos acrescentar também a lei da verdade. A verdade é que eu tenho esse compromisso comigo, de produzir sentido existencial, conhecendo a verdade, para que nesse conhecimento eu me aproxime do Pai, eu me aproxime de Deus. E, consequentemente, me torne uma pessoa feliz. Lei do mérito. A lei do mérito está ligada à virtude da felicidade. Porque eu mereço ser feliz. Só que a felicidade não vai ser alcançada na terra longínqua. A felicidade vai acontecer na casa do Pai. Porque eu tenho direito à pura eterna felicidade. Agora, esse direito ele é realizado por meio do dever consciencial, e acionando a lei do dever. Então, ele exercita várias virtudes para reparar. Agiu com indignidade, agora se dignifica, realizando esforços continuados, pacientes, perseverantes, disciplinados de mudança, operando em si mesmo. Né? E o maior trabalho que nos cabe não é o trabalho profissional, nem o trabalho voluntário para os outros. O maior trabalho é o trabalho do exercício das virtudes em nós para cumprir as leis. Esse é o maior trabalho individual e intransferível. Qualquer outro trabalho, outra pessoa pode até fazer melhor que nós. Esse trabalho interior
ou nós fazemos, ou nós fazemos. Então, o processo da reparação que ele se lança a partir daí. No esquema de baixo dos círculos, nós temos o que acontece na dinâmica da vida. Então, o que o filho pródigo fez? Ele fez escolhas egóicas desconectadas da lei de amor. Acionou a lei de liberdade fazendo escolhas egóicas, não refletidas e com indiscernimento. O que aconteceu? Ele produziu para si mesmo dor e sofrimento. A dor e o sofrimento levam o espírito a aprender a fazer escolhas conscienciais. Ele aprendeu, de forma bem prática, a fazer escolhas conscienciais. A partir do momento que ele aprende, cai em si, né, e caindo em si, aquele processo de tomando consciência de si diariamente, ele aciona a lei de amor pelo auto-amor, ele aciona a lei de misericórdia pela autocompaixão, ele aciona a lei de justiça por meio da própria virtude da justiça, a lei de responsabilidade, virtude da responsabilidade, e de causa e efeito, trazendo os efeitos das causas. Então, anteriormente, escolhas egóicas, gerando dor e sofrimento. Agora, escolhas conscienciais, produzindo alegria de viver, felicidade, bem-estar, amorosidade. A partir da lei de misericórdia, ele repara. Só repara se houver permissão do espírito. Quando ele se liberta tanto das culpas quanto das desculpas e assume a responsabilidade de praticar o dever de reparar o erro. Aí ele se permite se sentir um aprendiz com humildade, fazendo exercício de humildade e mansidão para aprender os seus erros e repará-los quantas vezes forem necessárias. Aí, nessa situação, o erro se torna circunstancial. A escolha egóica de nível circunstancial, que é diferente da existencial. A existencial é ir para a terra longínqua. A circunstancial é do dia a dia. Mesmo estando na casa do Pai, ele volta para a casa do Pai perfeito, ou ele volta imperfeito, se sentindo indigno e tendo esse dever de trabalhar pela dignificação. Então, pelas imperfeições que ainda o caracteriza, ele ainda vai cometer muitos erros, só que os erros serão circunstanciais e não existenciais. Veja, estar na casa do Pai não simboliza a perfeição, simboliza esforço de aperfeiçoamento. Então, mesmo fazendo esforço de aperfeiçoamento, ele pode errar. Ao errar, todo o processo ele cai em si, né, e caindo em si, toma consciência do erro, depois ele reflete, levantar-me e ter com meu Pai, faz todo o processo e levantando-se, vai ao encontro do Pai, ou seja, ao encontro das leis da consciência, vê o que aconteceu e busca reparar o erro quantas vezes forem necessárias. É na casa do Pai que vai acontecer todo o aperfeiçoamento do espírito até a pureza completa do espírito. Muitos erros circunstanciais, mas já não mais o erro existencial de ir para a terra longínqua e ficar lá. Deu para entender a diferença, pessoal, do circunstancial
e do existencial. O erro circunstancial, nós não vamos nos libertar deles tão cedo. Mesmo espíritos superiores praticam erros circunstanciais. Só espíritos puros é que não erram mais. Como é o Cristo, o único que nós conhecemos que encarnou na face da Terra é o Cristo, Jesus. Esse não erra mais, mas até essa condição demora muito, muito tempo. Paulo, tem pergunta? Pode falar. É tirar uma dúvida só. Você acabou de falar aí sobre Jesus, que é o Espírito puro, certo? Mas misericórdia, que a gente estuda, miséria é de misericórdia de coração, certo? Se eu tiver errado, depois você me corrige. E Jesus foi um dos caras que ele é o nosso exemplo de seguir. Um espírito puro, mas como você acabou de falar, ele também teve a mesma encarnação como nós temos, com as mesmas coisas, só que é um espírito elevado, mas ele passou pelo meu processo para reencarnar. E ele, como eu vou dizer assim, tutubilhou, assim, ele ponderou na hora que ele estava no Monte das Oliveiras, está escrito lá, ele fez, pai, por que tu me deste esse serviço, vamos dizer assim? E ele depois reconheceu, certo? Então seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a misericórdia, praticamente, que eu estou entendendo, é a gente reconhecer que Jesus, Cristo, o Cristo, você sabe que é divindade. O nome de Jesus é só Jesus. Cristo é porque é divino, certo? Pelos árabes, divino. Mas eu queria saber o seguinte: como, se Jesus é o exemplo para a gente seguir, e ele mesmo, quando estava com o pai, que é um espírito elevado, quando estava morrendo, ele ainda fala, né? Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Então, eu acho que aí, como você acabou de falar, a misericórdia tem que ser uma coisa que a gente vai, o pai, a gente tem que reconhecer que tem um pai, como Jesus é o exemplo bem grande, para a gente reconhecer os erros, e toda vez que Jesus disse, toda vez que você quiser falar com o pai, vá num canto, fique sozinho e peça, e reflita, e veja o que você errou. Ele vai lhe ajudar, ele vai lhe fazer tudo isso. Eu não sei se é isso. Eu estou só perguntando sobre a misericórdia. A misericórdia é uma lei divina que nos convida ao exercício da virtude da misericórdia, também chamada de compaixão. Então, a lei de misericórdia atua em nós o tempo todo, nos protegendo de nós mesmos. Quando nós nos permitimos a misericórdia e a conexão com o Pai, exatamente essa permissão para que nós nos conectemos com o Pai, com Deus, somos convidados a exercitar essa tríade de virtudes, sentimento de aprendiz, humildade e mansidão. Não dá para se conectar com Deus com orgulho ou rebeldia. Então, a pessoa que exercita isso, ela entra em contato com a lei de permissão e se permite a misericórdia de Deus. A, a misericórdia, ela vai sempre estar disponível para que nós reparemos os nossos erros. Ela surge toda, é o que nós colocamos na introdução do seminário, ela se manifesta, porque ela está sempre aqui conosco, ela se manifesta quando nós produzimos ações que geram dor e sofrimento. Então, aquela lei que nos abraça e nos beija com íntima compaixão, e como se ela dissesse para nós mesmos: você errou, mas você é uma pessoa digna de reparar o seu erro. Então, venha e pratique atos dignos para anular os atos indignos que você fez. É exatamente quando Jesus fala, Pai, perdoai-o porque eles não sabem o que fazem, é exatamente a oportunidade que Deus sempre vai oferecer a todos nós, quando erramos, de nos perdoar, porque Deus não perdoa. Para perdoar é necessário você se sentir ofendido.
Deus é a força onipotente do universo, a causa primária de todas as coisas. Ele não se sente ofendido em momento algum. Agora, nós ofendemos a nossa conexão com Ele. E aí, sim, o perdão divino nada mais é do que oportunidade de reparação. Até hoje, a humanidade tem, todos nós que estávamos encarnados ou desencarnados naquele momento, estamos aqui para reparar os erros cometidos na crucificação de Jesus e outros erros que nós cometemos na nossa vida. Então, a lei do perdão se manifesta em sintonia com a lei de reparação. O perdão só vai ocorrer anulando, é o que está lá no livro do Céu e Inferno, que nós lemos no início, vamos reler aqui, fica mais fácil. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, o perdão de Deus é uma anulação dos erros que nós cometemos. Então, o filho pródigo, quando ele cai em si, ele se arrepende. Caindo em si é o arrependimento. Aí vem a expiação, que é o processo de exercitar virtude, e a reparação, que é voltar para a casa do Pai para se dignificar. A lei de misericórdia é a lei que vai abraçar o filho e beijá-lo com íntima compaixão para que ele faça todo esse processo. Sem a lei de misericórdia, nós não conseguiríamos reparar, porque Deus vai oferecer todos os recursos que nós perdemos, quantas vezes forem necessárias, até que nós reparemos. No próximo versículo vai ficar claro isso. Veja que o próximo versículo, Jesus diz, mas o Pai disse aos seus servos, aliás, antes nós não vimos isso. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora ele realiza, né, ele fala para o Pai aquilo que ele apenas tinha planejado. Então, aqui é o reconhecimento do erro perante a própria consciência e perante o Pai, né, perante Deus, o sentimento de indignidade e a proposta dele de se dignificar por meio do trabalho. E aí, veja que ele se sente indigno, mas o pai não vê como um filho indigno. O pai não vê como um filho indigno. O pai faz o quê? Manda-os, veja, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, vejamos que o pai não trata o filho com indignidade, o trata com toda a dignidade. Porque a lei de misericórdia, exatamente, quando Jesus fala que Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, e justos e injustos, todos recebemos a misericórdia de Deus, independente da... Agora, é para que o injusto se torne justo, e o mal se torne bom. Não é para que haja uma continuidade da injustiça nem do mal. Então, o filho está voltando para casa para trabalhar pela sua dignificação, para reparar o erro. Então, o pai vem e pede para os servos. Quem são esses servos?
Paulo, você tem pergunta ou a mão ficou levantada daquele hora? Não, é só para uma pergunta também, para continuar. Você acabou de dizer aí que Deus não, ele não tem, ele não sente nada do que você fala, porque ele é o pai. Ou é Ele bandido, ou o não que se for, ofende. Não é que não isso não se sente nada. ofende. Então, Ele não não se se, ofende. não se ofende do que você está falando, do que você está dizendo dele. Porque ele sabe muito bem que todos nós somos filhos dele. Aí o que é que você acabou de falar aí? Eu acho que assim, nós que temos que reparar os nossos próprios erros dentro de nós, para chegar onde o Pai quer, como Jesus disse. Todos nós vamos ao Pai. Toda até a ovelha que está desgarrada, essa também vai para o Pai. Então, como você acabou de dizer, pode ser nessa encarnação, pode ser em outra, mas ele nunca vai deixar de amar seus filhos. Tanto, como você acabou de falar aí, chovendo ou não chovendo, caindo canivete, vamos dizer assim ou não, ele vai ser igual para todos eles. Só que é evolução. Você tem que evoluir e tem que reparar, principalmente como Jesus diz, o coração é a virtude de tudo, não é a cabeça. Tudo que sai do coração é bom, tudo que sai pela boca não é bom. É o que eu entendi. A reparação, nós somos convidados a reparar os erros que praticamos. Né? Então, aí Jesus fala que o Pai manda os servos. Os servos, na parábola, representam as leis de Deus. Então, aí temos várias leis funcionando para que o filho repare. Então, ele volta, né? Então, vamos pegar a literalidade da parábola, no nível concreto, refletir no nível simbólico e consciencial. O filho volta maltrapilho, descalço, mal cheiroso, com tudo que ele fez para ele mesmo. E ele retorna para casa e o pai diz para o servo trazer depressa a melhor roupa. De que lei Jesus está falando aqui? Né? O servo que traz a melhor roupa. Qual é a melhor roupa para o espírito? Se reabilitar perante a própria consciência. É A, renovação, né? Renovação. a Qual reencarnação. roupa? O novo corpo. Quantos forem necessários para a reabilitação? Porque na Terra, no reencarnado, que nós reparamos os erros cometidos. Então, quando nós. Veja que na parábola todo o processo é literal, é linear. É literal, não, é linear. Só que o filho pródigo passa muito tempo na terra longínquas, às vezes várias encarnações. Então, quando ele volta para casa, ele necessita da melhor roupa, ou seja, um corpo novo para reparar os seus erros. Então, nós vamos ter quantos corpos forem necessários para reparar os nossos erros aqui na Terra. Então, a lei da reencarnação, em sintonia com a lei de justiça e de causa e efeito, nos traz um novo corpo. Depois, Jesus fala do ponde de um anel na mão. Então, outra lei que Jesus aborda aqui, a lei que nos une a Deus, que nos conecta com Deus. Que lei é essa? Lei de adoração. Então, é necessário uma união com Deus. Essa união com Deus é feita dentro de nós, em espírito e verdade. Quando nós nos conectamos com a essência divina que somos, com as leis da consciência, nós estamos nos unindo a Deus, que é simbolizado pelo anel na mão. Depois ele fala de sandália nos pés. Novamente, vamos para o nível concreto da parábola, depois simbólico, depois consciencial.
Imaginemos como eram as estradas naquela época, né? Cheia de pedras, cheia de espinhos, não eram estradas calçadas. Então, imaginemos o filho pródigo que estava numa terra longínqua, ele volta a pé, descalço. Ele volta com o pé sangrando. Os pés dele estavam sangrando quando ele retorna. E aí você pega aquele pé sangrando, pisando em pedras, e coloca uma sandália. Que lei é essa que Jesus está falando aqui? E coloca sandálias nos pés. Novamente, a lei de misericórdia. Porque o que a lei de misericórdia faz? Ela tira as nossas dores ou ela suaviza as nossas dores? Ela suaviza. Porque se ela tirasse as nossas dores, nós ficaríamos irresponsáveis pelo que nós praticamos. Então, um pé que está ferido, se você coloca sandália e ele passa a pisar nas pedras com sandália, a dor ainda existe, mas é bem menos do que era antes sem as sandálias. Então, é exatamente o que faz a lei de misericórdia. A lei de misericórdia diminui as nossas dores para que nós reparemos, mas não tira as nossas dores, porque se ela tirasse as nossas dores, nós poderíamos ficar eternamente na terra longínqua, agindo de forma irresponsável. Então, por isso, esse símbolo da sandália nos pés. Depois, Jesus fala do bezerro cevado. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos. Então, de que ele está falando aqui? Vejamos que lá na terra longínqua, o filho pródigo, ele não tem nem a comida dos porcos para comer. E agora que ele está na casa do pai, ele tem o bezerro cevado. O bezerro cevado é saindo do concreto, né, aquele bezerro que você recebe comida na boca, para que ele não precise nem se movimentar para pastar, porque esse movimento enrijece os músculos. Então, aquela carne fica muito macia, né? Então, é uma iguaria, né? É caríssimo a carne chamada da vitela, do bezerro cevado, porque ela é uma carne muito macia. Então, Jesus está falando de algo muito especial. E o que é esse bezerro cevado que vamos comer, matar e comer? É o exercício das virtudes, que nos gera abundância. Então, matar e comer o bezerro cevado simboliza as leis todas, trazendo convite para que o espírito pratique as virtudes relacionadas às leis. Nós vimos que o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele já volta exercitando várias virtudes. E agora, na casa do pai, ele vai consolidar essa prática das virtudes. Vejamos que Jesus diz aqui, né? Ele diz: trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, comamos e alegremos-nos. Então, o que nós temos aqui? Alegria existencial de, ao ir para a terra longínqua, nós morremos. Nós morremos psicologicamente porque nos distanciamos das leis e da prática das virtudes. Nós geramos para nós uma ausência de sentido existencial. Nós produzimos uma ausência de sentido
Opa! Deixa eu tomar uma água aqui. Cuidado, Olé, pode ser gripe. Nós geramos uma ausência de sentido existencial e isso é uma morte psicológica. Não é uma morte, porque não existe morte propriamente, mas psicologicamente, para a vida, nós estamos mortos. E quando nós voltamos para casa para produzir sentido por meio do conhecimento da verdade, nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus, nós revivemos. Ir para a Terra longínqua é se perder de si mesmo. Quando nós voltamos, nós nos encontramos. E isso é motivo de alegria existencial. Alegria existencial é o que vai gradualmente nos gerar felicidade. Com a somatória de vários momentos de alegria existencial, nós desenvolvemos a pura e eterna felicidade. A pura e eterna felicidade é do futuro. Agora, a alegria é aqui e agora. Por isso que Jesus diz, né? Alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, nós sentimos a alegria de voltar para casa, de cumprir com o nosso grande objetivo, que é produzir sentido por meio da conexão com as leis da consciência, praticando as virtudes. Esse é o sentido da vida de todos nós, toda a humanidade. Quando nós nos permitimos isso, tudo flui na nossa vida. Então, nós concluímos a primeira parte da parábola. À tarde, nós vamos concluir, nós vamos ver o irmão mais velho, né, o que o irmão mais velho faz, porque o irmão mais velho está perto da casa, ele não está dentro da casa. É uma outra postura diferente do irmão mais novo. Mas às 15 horas nós retornamos. Nós repassamos para